Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, todo mundo bem-vindo. Mais uma edição do podcast Pesca, Prosa e Café, a nossa 13ª edição já, né, gente? Como passa rápido. E estamos aqui com uma convidada muito especial, agradecendo também você que já é inscrito no canal e, é claro, né, pedindo você também para se inscrever no nosso canal e dar o seu feedback para a gente aí, que com certeza é muito importante. E hoje eu vou conversar com ela, já quero agradecer por ter aceitado aí o convite para estar conversando com a gente. Eu quero conversar com ela, com a Leila Tavares de Almeida Carvalho, ela que é graduada em História pela SEDUC Goiás, SEDUC Tocantins, e é diretora do CEPI, Dr. Dorival Brandão de Andrade. Leila, boa noite, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Cleibe. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer fazer parte do seu podcast nessa 13ª edição. Fiquei muito feliz com o seu convite e espero responder ao seu chamado. Muito bem, já para começar começando, fala para a gente um pouquinho da história da Leila. Olha, minha história daria para escrever um livro, viu? Já passei por situações assim bem complexas na vida, de saúde. Vim de uma família bem simples, mas graças a Deus, com muita honradez, com muito trabalho, com muita persistência, chegamos até aqui. Isso é muito importante, né? Os desafios, né? Que acontecem na história de cada um, na vida de cada um, e que, de certa forma, nos dá forças, né, para enfrentar os desafios que, consequentemente, aparecem. Mas fala pra gente aí um pouquinho desses desafios que você enfrentou até então. Cleibe, quando bem criança, eu sofri uma queimadura. Na verdade, eu era um bebê, que queimei quase o corpo todo. E foi o meu primeiro obstáculo, né? E graças a Deus, eu tive uma queimadura de quase que 50% do meu corpo, queimadura de 3º grau, e eu tenho apenas uma pequena cicatriz no braço direito. Passado muitos anos, em 2005, aliás, ontem fez 18 anos que eu recebi um diagnóstico muito triste. Em 2005 eu tive um aneurisma cerebral e desse aneurisma minhas perspectivas de vida eram bem baixas. Passado pela cirurgia, eu tinha uma chance imensa de ter ficado e ter perdido a visão. E fui desacreditada pela uma junta médica. E falaram que minha vista seria impossível ser recuperada depois da cirurgia do aneurisma, porque foi muito abalada. E não uso sequer óculos. Então, são os desafios que me faz crescer como ser humano, me faz crescer como uma pessoa cristã e me faz lutar pela vida e sei que que Deus tem um projeto para mim e persisto nele. E o que é interessante, que inclusive é o que eu quero até saber, né, já de você, você é formada em História. Como é que surgiu a questão de você gostar assim, do passado, estudar, né, o que aconteceu no passado e com certeza trazer, evidentemente, para os alunos ou, enfim, trazer para as pessoas? Como foi que surgiu aí essa questão de você escolher História? Olha, o meu curso de História ele foi um achado. Eu sou filha de professora. Nós somos 5 irmãos, nós todos irmãos somos alfabetizados pela minha mãe. E o que eu queria, eu sempre quis fazer um curso e sabia aquele que eu não queria ser. E eu sempre sabia que eu não queria ser professora. Mas cheguei em São Miguel, em 2000 nós mudamos para São Miguel e resolvi estudar depois de muitos anos. Eu me casei muito jovem, parei de estudar, fiz o ensino médio e parei. Fui mãe, tive meus filhos e eu voltei para a faculdade, entrei na faculdade, aliás, junto com meu filho mais velho. E na época aqui em São Miguel tinha um curso de História e eu fui convidada. E aceitei o desafio. E já bem no início eu já me apaixonei pelo curso, né? Onde você estuda a história para você entender o ser humano
entender o processo que a gente está inserido. Para a gente entender tudo que está acontecendo, eu tenho que conhecer parte da história, né? Eu tenho que saber o porquê, saber analisar os fatos, entender o ser humano. Então, hoje eu não consigo me ver sem a história, a minha história de vida, a história de vida do mundo, para que eu possa entender o ser humano tão complexo e esse mundo tão complexo no qual nós estamos inseridos. Então, a minha graduação em história, ela foi um achado, né? E aí, de lá para cá, eu nunca mais deixei. Eu acho interessante porque a gente precisa conhecer a nossa história, né? E isso num contexto geral, né? Colocando também a questão de você conhecer a história começando a história do seu município, da sua cidade, a história do seu país, né? Digamos, politicamente falando, né? Culturalmente falando também. Isso é muito importante, né? Muito importante. Começa sempre assim, Cleide. Muitos alunos não gostam de história. Aliás, muitas pessoas acham que a história é uma coisa ultrapassada. Para que estudar a história? Eu começo sempre assim. A maioria dos seres humanos desconhece a sua própria história. Eu não sei se eu perguntar para você se você conhece a sua história de vida. Com se certeza. você conhece a sua história de vida desde a sua 4ª geração, da qual nós fazemos parte, Lá né? na árvore, né? Pegar Na desde sua lá. árvore genealógica. Então, para você entender, por exemplo, a questão da escravidão, a questão indígena, a questão social no Brasil, primeiro você tem que conhecer a sua história, qual foi a sua origem, né? O brasileiro é formado pelas 4 etnias. Qual é a sua etnia? Seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô veio de onde e por quê? Né? Eu sou descendente, por exemplo, de portugueses, de africanos e de indígena. Então eu sou a verdadeira brasileira. Engraçado, né? A minha irmã, só a título de informação, a minha irmã, ela puxou, né? Ela mesma teve essa curiosidade lá e foi puxar. Dizem que a gente descende aí de alemães. Agora, eu não sei como ela achou isso aí. Mas, segundo ela, né? Não quis contestar, não, porque ela teve todo um trabalho, todo um estudo lá por si própria, mas, bom. Mas é o seguinte, já que a gente está falando aí em questão de história, se você pudesse mudar algo em seu passado, o que você mudaria? Puxa vida, você me fez uma pergunta difícil, viu? Mas eu mudaria muita coisa. Meu passado da minha vida, acho que um dos primeiros que eu mudaria, eu não teria parado de estudar quando eu parei. Eu tinha continuado. Eu tenho um sonho para fazer outros cursos, mas a idade não permite, né? Eu fiquei muito tempo afastado, morando numa cidade pequena, eu sempre morei no interior, onde a gente não tinha tanto acesso aos grandes centros, que naquela época, para você seguir uma carreira, seguir os seus estudos, só tinha condição quem ia para os grandes centros. Então, eu me casei muito jovem, não me arrependo de ter casado, mas me arrependo de ter casado muito jovem, porque eu tive que parar de estudar. Então, era uma das coisas que eu mudaria. Com certeza, eu não tinha deixado essa lacuna sem os estudos. Assim, conta pra gente, assim, por exemplo, você falou que tinha vontade de fazer outros cursos, né? Quais são eles? Meu sonho sempre foi a medicina. Sempre. Mas hoje, Cleide, eu estou na educação já vai para 20 anos e depois eu conto um pouquinho na segunda parte aqui da escola da qual eu trabalho. E hoje eu sei que eu sempre sonhei com a medicina, mas meu perfil foi sempre ser educadora. Parece que tem coisa assim que acontece na vida da gente que é meio que um guia, né? Vai te guiando. Às vezes você até tenta ir para um outro lado, mas depois você vai para o trilho de novo e vai seguindo, né? Mas assim, como professora você nunca atuou? Não, sempre fui professora. Professora também. Sempre fui professora. Tem vai fazer um ano que eu estou na gestão da escola. Sim. Eu sempre fui professora. Entendi. Mas aí, enquanto professora, teve alguma turma ou algum aluno em específico que não gostava da matéria história, que questionava você? Claro, claro. Era o meu maior desafio. Sempre que iniciava o ano letivo, que eu entrava na sala, eu fazia a pergunta, né? Uma pergunta que doía ver a resposta. Quem de vocês gosta de história? Então, eu quase que fechava os olhos para não ver a quantidade de alunos que levantavam a mão.
Mas aí vinha o meu grande desafio, né? De trabalhar durante o ano letivo, de apresentar a história de uma maneira suave, engraçada, né? Que você tem que tirar aquele peso. Eu já começava pela história da própria vida, né? Quem conhece a sua própria história já levava eles para investigar os pais, para descobrir a sua origem, o porquê, de onde eu vim, por que eu vim para cá, por que eu estou em São Miguel, de onde que veio a sua família. Ah, não sei, então vai perguntar, vai procurar. E aí chegava em casa, começava a instigar a família. Às vezes eu encontrava com algum pai, alguma mãe, e falava: ah, olha lá, professora, que não está deixando a gente sossegado em casa, porque meu filho quer me virar do avesso, me perguntas que até eu desconheço. Então, assim, começando pela própria história, o aluno começava a ver o interesse da investigação. Porque se eu desconheço a minha história, por que eu vou interessar na Idade Média? Por que eu vou me interessar nas pirâmides do Egito? Por que eu vou me interessar na Revolução Francesa? Então, fica uma coisa sem sentido. Quando eu começo a investigar a minha história, o porquê da minha história, que existem N porquês, aí eu passo a interessar pela história do outro. E a história passa a ser uma matéria gostosa. Então, assim, geralmente no final do ano, até quando eu encerrei em 2022, eu estava na sala de aula ainda, que eu tenho certeza, eu acho que eu não cheguei a ter 20 alunos que não gostavam de história. Então, cabe a gente esse desafio, né, de mostrar a importância de dar sentido naquilo que eu trabalho, qualquer profissão. Quando eu dou sentido, quando eu faço a pessoa, no caso meu professor, quando o aluno passa a ver sentido, ele passa a gostar. Com certeza. Mas explica pra gente aí, história e historiador. Explica pra gente aí. O historiador é o que vai investigar, né? É o que tenta entender, é o que busca. E a história é o contexto do fato do que aconteceu. Então, São Miguel tem uma história. Cabe o historiador investigar o fato real de como aconteceu essa história, a história da fundação de São Miguel do Araguaia. Entendi. E já que a gente está falando também sobre essa questão de investigar, o paleontólogo, eu acho muito interessante também e acho muito bonito também porque você está ali, né? Literalmente com a mão na massa ali, descobrindo aquilo. Eu acho que deve ser uma emoção muito grande você se deparar com, né, com vestígios aí de animais que viveram há tantos anos, né? Aí já é uma área que eu não estudei, né? A minha parte, eu sou história da licenciatura. Então a gente não trabalha muito com a investigação científica, mas já acompanhei alguns trabalhos da UFG, inclusive aqui em São Miguel do Araguaia, na época, há alguns anos, não me recordo a data, da abertura da 080, na qual foi até interditada aqui próximo a São Miguel, porque descobriu vestígios indígenas. E por alguns dias a gente foi acompanhar o trabalho de alguns paleontólogos que estavam da UFG, e é muito bacana, mas a pessoa tem que gostar muito, ela tem que ser muito persistente, é um trabalho de formiguinha, né, que você leva aí. Às vezes, a pessoa que inicia uma pesquisa, ela não tem nem o prazer de concluir. Vai ser outro que vai dar sequência, com né? certeza, Então, é um trabalho longo, pesado, que não tem um reconhecimento, mas que vale a pena, porque é só através dele que a gente vai conhecer a história. Com certeza. Você disse que queria ser médica. O porquê? Fala pra gente o porquê. Eu penso que... Não sei, assim, eu sempre tive esse fascínio pela medicina, desde criança. Mas o porquê? Pelo encanto da profissão, eu sempre fui apaixonada pela vida, sempre fui apaixonada por crianças. Meu sonho era ser médica pediatra, eu queria cuidar de crianças. Mas, assim, eu não tive a oportunidade, Kleber, de saber quem era a Leila, qual era o perfil da Leila. Então, eu criei isso na minha cabeça e eu cresci. Como muitas crianças, como muita adolescente que chegam na sala de aula e falam: eu quero ser isso. Por quê? Porque eu quero. E aí, no desenvolver, nos anos, no caso da escola que a gente trabalha, o aluno vai descobrir que ele tinha um perfil equivocado, que ele não tinha perfil nenhum para ser o que ele queria. Embora eu acho que eu tenho o perfil para ser, teria o perfil para ser, né? Uma médica. Mas foi coisa de criança, que cresceu dentro de mim, ninguém nunca me questionou o porquê, e eu cresci com isso dentro de mim. Igual a minha filha. A minha filha, eu quero ser médica. Aí, beleza, né? E um dia ela cortou o dedo.
Saiu sangue, não quis mais ser médica. Nunca mais quis ser médica. Como meu aluno, eu quero ser médico veterinário. Aí eu falei para ele assim, e o segundo plano? Médico veterinário. E o terceiro plano? Médico veterinário. Eu falei, nossa, então a paixão é grande. Aí eu falei para ele assim, se um cachorro for atropelado e não tiver nenhuma chance, você tiver que sacrificar. Ai, professora, Deus me livre, não tem coragem de jeito nenhum. Eu falei, então... E se ele quebrar uma patinha e você tiver que amputar? Não, não tem coragem. Eu falei, então, vamos analisar esse perfil da medicina veterinária. Lógico que se ele entra na faculdade, ele vai estudar, ele vai desmistificar isso aí, ele vai entender, ele vai enfrentar esse processo, né? É verdade. Mas fala pra gente, Leila, o que as pessoas mais elogiam em você? Você hoje já me fazendo perguntas muito difíceis, viu? Olha, acho que a minha fé, a minha persistência e o meu dinamismo com os meus alunos na educação. Eu amo estar com os meus alunos. O ser humano, ele é passivo de erros, né? Você já cometeu alguns erros na questão da disciplina, história, você lecionando, assim, já aconteceu algum equívoco? Então, não na disciplina de história especificamente, mas enquanto profissional, a gente aprende com o tempo, né? A maturidade no trabalho, ele vai te qualificando. Então, você sair de uma universidade e ir para a sala de aula, você não aprende a dar aula numa universidade, você aprende a dar aula, no meu caso, que sou professora, na prática. Então, lógico, já cometi muitos equívocos. Se eu pudesse, eu não retornaria a eles, né? Mas assim, a gente vai mudando com o tempo. E com certeza eu cometi erros, sim, dentro da minha profissão. Nós estamos conversando com a Leila. Ela está falando para a gente da sua história de vida, uma história muito, muito bonita, diga-se de passagem. Mas fala para a gente, hoje, a gente sabe que para o professor dentro da sala de aula, as metodologias, a forma de ensinar são completamente diferentes. Não na questão do amor, que o amor o professor está ali porque ama, né, o que faz. Mas qual é o desafio maior que tem hoje para os professores? Isso também no contexto geral, não só para você, mas para os professores em relação ao passado com agora. Teve uma mudança tão drástica assim ou continua mais ou menos igual? A mudança na educação, Cleibe, ela aconteceu como uma mudança na família. Ela não aconteceu da noite para o dia. Às vezes a pessoa fala, mas na minha época não era assim, o professor era assim, o aluno era assim. Assim como na família, né? Eu fui criada com uma família com a rigidez, que eu não criei meus filhos com a mesma rigidez. Hoje eu sou avó de 2 netos, meus netos também não. O mundo evoluiu, né? Foi mudando. Então, eu nasci na época que o pai falou, parou. O professor falou, então, acabou. Meus filhos já tiveram mais flexibilidade. E hoje, na educação, a vez e a voz é a do aluno, né? Mas no bom sentido, assim. Não é que o aluno que está mandando, não é assim. Mas é porque a educação ela só faz sentido porque tudo que é da educação ela é voltada para o aluno. E antigamente não tinha essa visão. Hoje, a educação ela é voltada para o aluno. Então, todo projeto de educação que a gente trabalha, que você planeja, é pensado na aprendizagem completa do estudante. Então, assim, o mundo evoluiu, as coisas mudaram e eu vejo como um processo natural. Porque, assim, em 20 anos eu acompanhei essa evolução. Talvez seria muito difícil para aquele que ficou muito tempo fora e voltou. Aí estranha, né? O processo, a mudança fica muito brusca. Mas quem tá, ela acompanha assim de forma natural. Quando você vê, já mudou. Pois é, você falou na questão da evolução aí. Nas novas tecnologias, o que facilitou e também influenciou hoje para os professores? Aquele que facilita, às vezes, também dificulta, né? Se a gente pegar, por exemplo, o celular. O tanto que a tecnologia facilitou, o tanto que o celular facilitou a vida. Mas também, ao mesmo tempo, ele é um desafio. Eu não nasci dentro da tecnologia, da informação.
Então, eu tive que aprender. Aliás, eu estou aprendendo, apanho muito com ela ainda. E hoje eu sou professora de uma galera, que eu trabalho com ensino médio, que eles nasceram dentro da tecnologia, então eles dominam a tecnologia. E esse é um dos grandes desafios hoje na educação. Em especial para os professores que estão há mais de 20, 30 anos em sala de aula, que não nasceram dentro de um processo do qual o nosso aluno está. Então, ele domina muito mais do que a gente. E a gente tem que, às vezes, você passa por alguns desafios para você acompanhar a galera. E nessa profissão aí, o que mais te interessa na história? Olha, quando você vê um aluno, eu vou fazer 20 anos na educação, que você passa anos, vai embora de São Miguel e estuda, e que você vê ele realizado profissionalmente, é a maior satisfação que a gente tem. É muito bom, porque a gente lida com seres humanos, e acho que todos os professores, não posso falar por todos, mas pela maioria, a gente apaixona pela vida do nosso aluno. Assim como você fica alegre, você também sofre com aquele que não conseguiu, né? Então, do jeitinho que a gente fica feliz de ver a evolução, de ver o crescimento, de ver nossos alunos bem, também às vezes a gente entristece quando você vê. Há pouco tempo eu fiquei sabendo de um aluno que estava preso e depois ele foi assassinado. Então, isso frustra a gente também. Então, a gente tem muitas alegrias, mas também tem as nossas frustrações, porque quando você vê assim, puxa vida, ele conseguiu, mas puxa vida, olha o fim que ele teve. Então, o peso e a responsabilidade da gente é muito grande, né? Com certeza. E o professor, como se diz, todo mundo já sabe disso aí, porque o professor, ele de certa forma, ele está ali na formação, né, dia a dia com os alunos, igual você mesma disse, o fato que aconteceu com o seu aluno aí. Então, você é meio que um professor, meio que um psicólogo, você está, às vezes, quando não está tendo aí atividade, você senta com o aluno, você percebe que ele está com algum problema, você, tipo assim, não no tocante da matéria, mas você vai lá, conversa, quer tentar entender o que é que está acontecendo. Isso faz parte aí dos professores também, né, nesse processo de querer ver os seus alunos aprendendo e também, de certa forma, bem também, né? Com certeza. E a gente que trabalha na escola pública, você lida com várias realidades. Então, você lida com alunos que talvez, na maioria deles, são alunos que vêm aí de um grande desajuste familiar, de muitos problemas financeiros, sociais, econômicos, em todos os sentidos. E isso acaba refletindo dentro da sala de aula, dentro da educação. E como você lida com um ser humano, então eu tenho que pegar aquele aluno que trouxe de casa, às vezes veio fugido de casa, de tanto problema, de tanta coisa triste que a sociedade, infelizmente, hoje está aí, e os nossos alunos estão à mercê. E você tem que pegar aquele ser humano tão fragilizado e tem que trabalhar o emocional para que ele consiga aprender o cognitivo. Muito bem. Nós estamos conversando com a Leila, né, gente? E na primeira parte da nossa entrevista, ela também é diretora. Nós estamos falando sobre o curso dela em si, né? Que ela é formada em História pela SEDUC Goiás e também Tocantins. E na segunda parte da nossa entrevista, a gente vai falar sobre, né, a sua profissão atual, que ela também é diretora. Só uma correção, Cleber. Eu sou formada pela UEG, Universidade Estadual de Goiás, e trabalho na SEDUC, que é a Secretaria de Educação do Estado de Goiás, e sou também efetiva na Secretaria de Educação do Estado do Tocantins. Muito bem. Tá vendo aí, né, produção? Tá vendo aí, com certeza. Mas fala pra gente aí. Eu acho que foi um desafio muito grande, né, em todas as áreas, né? A gente passou por um episódio que realmente marcou, né, o mundo inteiro, né? Tivemos muitas vítimas, né, infelizmente, esse vírus que assolou o mundo inteiro. Fala pra gente como foi o contato, como foi trabalhar nesse período que a gente viveu e tão desolador, que realmente deixou tantas vítimas e ficou uma marca no mundo inteiro, né? Uma sequela que, infelizmente, vai ficar para sempre. Como foi para você? Olha, Cleide,
foi um grande desafio. Como você disse, em todas as áreas, mas na educação foi um grande desafio. Você dar aula, acostumado a estar em sala com os alunos, e aí de repente vem isolamento social e a gente tem que partir para uma aula online. Esse foi o primeiro desafio. Como assim uma aula online, onde a maioria dos professores não dominava a tecnologia? O que era uma live? O que era uma live antes do Covid? Home office. O que era isso, né? Então a gente desconhecia completamente como fazer, de que jeito fazer. Vamos usar isso, vamos usar o WhatsApp, foi o primeiro passo. Depois fomos descobrindo os passos com muito sofrimento. Mas também veio assim, o lado humano sobressaindo, aquele que sabia ir ajudando. Sempre tem aquele que tem uma facilidade nisso ou naquilo, né? E aí foi um ajudando o outro. A nossa escola, como todas, nós enfrentamos muitos desafios. Mas se a gente pegar a realidade de São Miguel, o nosso desafio ainda foi pequeno perante os outros. Primeiro porque nós estamos na escola de ensino médio. Então, trabalhar uma aula online como adolescente de 15 anos, que é a faixa etária que eu trabalho, 15, 16, 17 anos, é bem mais fácil do que quem está na educação infantil. Então, se nós tivemos desafios, tivemos, mas conseguimos fazer o nosso trabalho com êxito, tivemos respostas positivas. Durante a pandemia, nós tivemos alunos que foram aprovados em universidades federais no curso de medicina. Então, assim, a gente teve desafio, muitos desafios, mas foram os desafios que também vieram somar com a educação. A educação com o mundo inteiro nunca mais vai ser o mesmo depois do Covid. Então, a tecnologia chegou, graças a Deus o Covid passou e a tecnologia ficou. Com certeza. Fala pra gente aí, qual a sua técnica, a sua tática aí, quando você está lá na sala de aula e você está vendo aí aquele aluno que não está nem aí, não está prestando atenção, seja no dia ou seja, consequentemente, desde o começo do ano, qual é a técnica que você usa para trazer esse aluno a prestar atenção na sua aula? Esse é o desafio da educação. Se alguém conseguir criar uma receita, vai ficar milionário. Mas não existe uma receita pronta, Cleibe. A gente vai tentando, cada um com cada um. O primeiro passo é você conhecer esse aluno e descobrir o porquê da apatia. O que leva ao descaso? Geralmente tem uma história. E eu, como historiadora, né? Eu vou investigar. Então, geralmente tem uma história. Tem um problema familiar, tem algo que preocupa, tem uma violência doméstica, tem alguma coisa. E aí, o que a gente tem que fazer? Você conhece o aluno, conhece o problema, você passa a olhar ele de uma maneira diferente, você cativa ele, você traz ele para o seu lado. Você trazendo ele para o seu lado, geralmente, não é 100%, mas na maioria das vezes você consegue trazer ele para a sua aula porque você conquistou e preencheu um vazio, o vazio que ele chegou em sala de aula, que é serviço, ser sentido como um ser humano. Muito bem, já a última aqui para finalizar a primeira meia hora. Fala pra gente, se tiver alguma coisa que você queria falar sobre a questão do curso de História, que de repente eu não tenha perguntado, depois do comercial a gente já vai entrar sobre a sua profissão atual. Não, acho que você já me perguntou sobre. Inclusive, eu gostaria até de deixar aqui que agora nós vamos ter o curso de História novamente aqui em São Miguel do Araguaia, né? Pela UEG. Então, assim, vale a pena. É um curso muito bonito, muito gostoso. A gente estuda muito, pesquisa muito, questiona muito. Então, vale a pena para quem tem interesse. São Miguel do Araguaia vai ter um curso de História e eu, em momento algum, me arrependo de ter feito o meu curso de História. Muito bem, pessoal. Nós estamos conversando então com a Leila Tavares de Almeida, graduada em História, SEDUC Goiás, SEDUC Tocantins, atualmente diretora do CEPI, Dr. Dorival Brandão. E depois do comercial a gente vai falar sobre a profissão atual da Leila e agradecendo aí ao pessoal do Rafa's Café e Bistrô com a gente, a Viviane, a Adriana, o Júnior está lá em Campos Verdes acompanhando também o nosso podcast, o meu amigo, a Rosália, né, Rosália? Boa noite para você, obrigado, viu, Rosália? Também acompanhando a gente na Fazenda, Cristo Rei. E lembrando também, agradecer aí ao Leonardo e também ao Rafael, o pessoal do Café Caipira, lá de Itapaci, também parceiros da gente aqui, e todos os parceiros do canal. Daqui a pouquinho a gente volta e continua o nosso bate-papo aqui, né, com a Leila no podcast Pesca, Prosa e Café.
Agora sim! De volta com o nosso podcast Pesca, Prosa e Café. Hoje estamos conversando com a Leila Tavares de Almeida Carvalho. Na primeira parte do nosso bate-papo, falamos sobre a formação dela, né? Formado em História, né? E agora a gente vai falar sobre a sua profissão, né? Profissão é muito difícil, diga-se de passagem, né? Diretora, professora. E ela é diretora do CEPI, Dr. Dorival Brandão de Andrade. Já para começar, por que o nome Dr. Dorival Brandão de Andrade? Eu já cheguei aqui com esse nome. Eu tenho 21 anos de São Miguel, a escola já vai fazer 60 anos. Era a história de um médico bem jovem que tinha na cidade e que ele tinha um olhar muito voltado para a educação. E ele foi fazer uma viagem, sofreu um acidente e veio a óbito. E aí resolveu homenagear esse médico e colocou o nome desse médico, que era o Dr. Dorival Brandão de Andrade. Que legal. Uma homenagem, então. Uma homenagem. Geralmente as escolas, 90% das escolas, todas elas, é em homenagem a alguém que fez parte da história. Tranquilo. Mas fala pra gente. E no colégio, fala pra gente a questão se é integral, quais são até as séries. Fala pra gente aí um resumo aí do O colégio, até 2018 era o colégio Dr. Dorival Brandão de Andrade. Em 2018 ele passou a ser o CEPI Dr. Dorival Brandão de Andrade. CEPI porque é Centro de Ensino em Período Integral. Então, desde 2018, a nossa escola ela é integral do ensino médio. Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Muito bem. E o que distingue essa escola das demais? Fala pra gente aí. Aqui em São Miguel, Cleide, a gente já conta com escola de tempo integral, né, do ensino fundamental, primeira fase, a segunda fase e o ensino médio, que somos nós, né? O que difere a escola de tempo integral? A nossa é uma escola de 9 aulas. A partir de 2024, não abre mais no estado de Goiás a escola de tempo integral de 9 aulas, apenas de 7. Mas as que já estão com 9 aulas e que têm um bom resultado, elas permanecem. Então, a nossa é de 9 aulas e ela difere muito, porque enquanto os alunos na escola regular têm 5 aulas por dia, nós temos 9. Então, só essa somatória de aula já vai mostrar o resultado. Então, consequentemente, o aluno vai aprender quase que o dobro de uma escola regular, porque ele fica praticamente o dia na escola, né? São 9 aulas por dia, de segunda a sexta. Mas assim, para os pais que estão nos assistindo agora, então quer dizer, o aluno chega 8 horas, 7 horas, aliás. O aluno entra 7 horas e sai 16h30, 4h30 da tarde. E tem recreio, tem alimentação, Deixa eu te explicar essas como coisas. que é a rotina. Ele chega às 7 horas, inicia as aulas, tem 2 aulas, aí ele tem um lanche, ele tem mais 3 aulas, vem o almoço, nosso almoço é de 11h30 até às 13h, ele almoça na escola. Tem mais 2 aulas, um lanche, mais 2 aulas e ele vai embora. Então, a gente pensa assim que é muito cansativo, porque são 9 aulas, mas a rotina ela é bem dinâmica, bem leve, né? A gente conta com uma alimentação muito balanceada, com nutricionista. Então, nossos alunos têm café da manhã, tem almoço todos os dias ele tem uma sobremesa de uma fruta. No café da manhã, também muito diversificado. Então, ele tem uma alimentação da qual muitos deles talvez não conseguiria ter da maneira adequada em casa. A comida é feita todos os dias, não tem nada que se reaproveita, não pode. Então, assim, a escola ela é muito dinâmica e o aluno, rapidinho, ele não quer mais sair do CEPI. Ele acostuma com a rotina do CEPI. E como assegura a comunicação entre escola e família? Pelas redes sociais. Pelas redes sociais. Nós temos aí canais, né, grupos, Instagram da escola, então a gente comunica pelas redes sociais. Muito bem. Então, você começou a gerir a escola a partir de quando? De agosto de 2022. Eu assumi como interina, o nosso diretor saiu, depois de muito tempo de gestão. Aliás, um excelente trabalho ele fez durante mais de 8 anos, professor Silvio. Aí ele não quis mais, cansou. E aí eu assumi como diretora interina
E agora, em abril, teve a consulta pública, que antigamente se chamava de eleição, né? Mas tem uma diferencinha entre consulta pública e eleição. E aí, eu fui aprovada pelos servidores, alunos e pais. Muito E bem. aí, fico 2 anos na gestão. Tranquilo, mas eu sei que a gente falou um pouquinho sobre a questão da pandemia, você falou um pouco sobre o desafio, mas agora de uma forma mais profunda, fala pra gente como foi e como agiu aí a escola nesse período aí. Pode, se você quiser Da falar mais pandemia? sobre. Ah, sim. Nós tínhamos aulas, né? Aulas online. As nossas aulas eram presenciais, a gente não trabalhava com aulas gravadas, era ao vivo, onde a gente criava grupo de WhatsApp e o aluno em casa e a gente transmitindo aula ao vivo, dialogando, questionando, tirando dúvidas. Lógico e evidentemente que com alunos, muitos alunos, alguns dormiam, alguns ligavam o celular para se dizer que estavam online, deixava o celular e virava para a cama e eu dormia, eu saía. Mas, assim, muitos, a maioria levou a sério, gostaram, inclusive, as nossas aulas foi tida como referência para a nossa regional e até para o estado. E nós levamos a sério mesmo. E os nossos alunos conseguiram, graças a Deus, com muita dificuldade, mas conseguiram estudar e aprender. Então, em momento algum, a gente brincou de dar aula. A gente tinha aula, assim, criteriosamente. Nós tínhamos o nosso coordenador de turno, que estava monitorando enquanto eu estava dando aula, quantos alunos estavam online, se o aluno estava dormindo, a gente pedia para eles ligar as câmeras. Não, liga a câmera que eu quero te ver. E aí era tudo controlado, monitorado, e a gente teve excelentes resultados, mesmo com a pandemia. E graças a Deus, Cleber, a gente fala assim com muito orgulho, infelizmente muitos perderam, mas nós não perdemos nenhum aluno e nenhum funcionário durante essa pandemia, graças a Deus. Que bom. É, Bom, você assumiu em 2022 como interina, hoje você é a diretora e você falou que você já pegou uma gestão que foi ótima, que foi boa, mas qual foi o diferencial que você está fazendo até agora? Na verdade, eu não creio que tenha tido um grande diferencial. Eu peguei um trabalho que estava dando certo, com uma Sequência. equipe excelente. Nós não mudamos, falo nós porque a gente trabalha no coletivo. Não tem a diretora Leila, né? Existe uma equipe gestora, no qual tudo é decidido no coletivo. E a gente fez questão de não mudar ninguém, mesmo porque em time que está ganhando não se mexe, Com né? certeza. Então, eu simplesmente mudei de função. De professora e coordenadora de área, eu fui para a função de gestão e o diretor foi para mim. A gente fez só uma troca. Então, assim, não tem grandes feitos não, Kleber. Nós tentamos dar sequência num trabalho que vinha dando muito resultado. Mas igual você mesma disse, eu diria que você manter um trabalho que vinha dando certo e não deixar a peteca cair já É de o certa desafio. forma já é um É o desafio, né? desafio. Tanto é que eu lutei muito para não assumir essa missão. Foi depois de quase 2 anos de insistência que o grupo me convenceu a assumir essa posição, porque não é fácil. É um desafio muito grande, muito grande. E talvez chegar no topo não seja tão difícil, mas manter no topo é o grande desafio, né? Com certeza. Mas existe algum programa de acolhimento para angariar novos alunos? Fala pra gente aí. Sim. O maior programa, a maior propaganda que a gente trabalha hoje, Kleber, é com os nossos resultados. São divulgados, nós moramos numa cidade pequena e os nossos resultados, ele é o nosso maior atrativo. Então, a gente que mora no interior, distante quase 500 quilômetros da capital, tirar um filho para estudar não é fácil. Questão financeira, questão emocional, questão familiar, maturidade e tudo mais, né? E às vezes, quando o pai vê o resultado que a nossa escola tem obtido desde 2018, quando nós passamos a ser integral, isso tem nos dado uma certa credibilidade. E os pais estão vendo que não tem necessidade para tirar os alunos daqui e levar para a capital. Então, eu falo que a nossa maior propaganda hoje são os nossos resultados. E é interessante porque às vezes as pessoas se perguntam, né? Poxa, eu sei que depende de N coisas, né? Para ter uma faculdade com cursos melhores, né? E isso, de certa forma, é difícil para uma cidade pequena, né? Igual São Miguel e outras também que existem, né? Sim, com certeza. E aí a gente trabalha com os nossos alunos já mostrando esses horizontes. Para você ter a noção,
dos nossos resultados, Cleber, nós ficamos no último IDEB, o IDEB que acontece agora, a prova, nossa prova agora no início de novembro, ele acontece ano sim, ano não. Então, o Índice do Desenvolvimento da Educação Básica, o famoso IDEB, ele só acontece nos anos ímpares. Então, teve 2021 e agora 2023. Nesse resultado, o nosso colégio ficou em 4º lugar no estado de Goiás, entre os CEPIs do ensino médio. Uhum. Então, de 252 CEPIs do ensino médio, o CEPI Dr. Dorival está em 4º lugar. Uma ótima colocação, né? E no médio norte goiano, nós estamos em 1º lugar. E o estado de Goiás está em 2º lugar no Brasil. Então, estando em 2º lugar no Brasil e a gente ocupando o 4º lugar no estado, isso é muito gratificante. A gente fica, assim, muito feliz, né, com o resultado de todos os nossos profissionais, de todos os professores, de toda uma equipe que leva a sério o que faz, né? E tanto é que a gente mostra através de resultados. E é engraçado, né, Leila, que, igual você mesma falou, Goiás está em 2º lugar a nível nacional, né? As pessoas costumam pensar, porque o estado de Goiás, mas estão enganados, né, com o estado, porque para você ver tantas escolas aí, o nosso estado hoje está na 2ª posição, e o que é mais engraçado ainda é que geralmente são cidades, assim, consideradas, ou estados considerados mais pobres, que geralmente têm umas notas melhores, né? Nós estamos em 2º lugar, só perdemos para o Rio Grande do Sul. Pois é muito interessante isso. Mas fala para mim, esse desafio seu, igual você falou que você ficou relutante em querer assumir, mas hoje você se arrepende de ter assumido? Às vezes, sim. Por quê? Eu preciso ser transparente, né? Às vezes, sim. Estar na sala de aula é mais fácil. Estar na gestão de uma escola grande. Aliás, estar na gestão de uma... Nós somos uma empresa, né? Com 50 funcionários, com mais de 350 alunos. E assumir essa responsabilidade é um desafio muito grande, porque nós somos uma equipe muito grande, uma equipe excelente, muito comprometida, mas no final das contas, quem assume a responsabilidade é o gestor. Então, é um desafio muito grande e já me arrependi várias vezes, sim. Estar na sala de aula é bem mais fácil que estar na gestão de uma escola. Porque o que acontece? Quando você está na gestão de uma empresa, a empresa tem aquela regra, né? Ela tem estabelecido aquela regra e o funcionário ele é obrigado a seguir aquela regra. Agora, quando você está que é uma empresa também, mas é um órgão público, aí tem aquela, digamos assim, das pessoas pensar que a coisa é bagunçada, mas não é. E aí é mais um desafio ainda para o gestor não deixar isso acontecer, né? Exatamente. Então, ser um funcionário, um servidor público é um título de muita responsabilidade. Muita gente sonha em ser um servidor público, mas às vezes a pessoa pode sonhar, não estou aqui julgando ninguém, mas muito pode sonhar pelas regalias. Ah, funcionário público tem a regalia. Mas a gente precisa desmistificar, né? Porque quando eu trabalho com o público, é porque eu trabalho com o que é do povo. E eu sou o povo. Então, eu tenho que cuidar melhor e fazer melhor do que eu faria para mim, se fosse a minha empresa particular. Porque eu não estou gerindo o meu dinheiro, eu estou gerindo o dinheiro que é do povo. Então, isso soma muito em cima da gente, é um peso muito grande, a responsabilidade muito grande. E, acima de tudo, fazer com que a população veja esse serviço público como um serviço de qualidade. Não como uma coisa bagunçada, uma coisa onde tudo pode, né? Esse é um dos maiores desafios. E o nível de rotatividade do corpo docente, como é? Infelizmente, ele ainda é grande, porque isso aí não depende do gestor. Isso é questão. Nós somos rede, se depende de Estado, né? Então, a gente ainda lida com a rotatividade porque nós temos muito contrato. E o contrato, né, ele não tem uma segurança, infelizmente. Então, se fosse todos efetivo, popularmente falando, concursados, a gente não teria a rotatividade que a gente tem. Então, infelizmente, a gente ainda tem essa rotatividade. Embora acabou de passar por um concurso público, houve muitos aprovados, mas ainda não foram chamados. Então, essa ainda é uma demanda muito grande dentro da educação. Os colaboradores, eles fazem formação contínua? Constantemente. É importante, né? É. Mas fala pra gente também, essa questão aí, você falou do IDEB, 4º lugar, e no quesito esporte,
O que é que tem lá no CPI Esporte? O que é que as pessoas... Deixa eu te mostrar um pouquinho da nossa rotina, posso? Pode, fica à vontade. Estamos aqui para isso. Então, a escola de tempo integral, ela funciona assim. A diferença... E aí eu vou chegar na parte do esporte, tá bom? Ela funciona assim. O que tem de diferente? Provavelmente, você nunca estudou na escola de tempo integral. Não. Eu também nunca havia estudado. Então, nós temos o que chama de núcleo comum e o núcleo de integração curricular, que é o famoso núcleo diversificado. Então, o núcleo comum é o comum, o básico, que sempre teve a língua portuguesa, a matemática, a geografia, a história. E o diversificado, ele entra dentro do integral, que vai trabalhar com aquilo que vai mudar a realidade da escola. Por exemplo, nós temos o estudo orientado 1, que é todas as segundas-feiras, o nosso aluno passa por um bloco, chama os blocos, as provas de bloco, as temidas provas de bloco. Toda segunda-feira. Às vezes eles assustam no primeiro ano do ensino médio, mas depois eles veem a importância. O que são essas provas? É uma prova que ela ensina o aluno a fazer um Enem. Então, aquele Enem, bicho de 7 cabeças que ele vai enfrentar lá no terceiro ano do ensino médio, passa a ser rotina, porque ele faz toda segunda-feira, ele tem uma prova de bloco, que são questões de Enem muito parecidas com o Enem. Nós temos também um pós-médio, o aluno tem 2 aulas, isso também no núcleo diversificado, onde eles têm 2 aulas semanais, com somente o professor só vai trabalhar com ele questões de ensino médio, questões de Enem. Como é que ele pode achar a questão que está correta, como é que ele pode eliminar uma questão. Então, vai dando dicas e vai trabalhando questões só de Enem, porque nossa escola é só de ensino médio, né? Nós temos a eletiva. A eletiva, ela é um projeto da escola, do qual o professor precisa criar o projeto, e ele faz a propaganda e apresenta no início de cada semestre. E o aluno é que escolhe onde ele quer estudar. E isso é muito bom para eles. E nessa eletiva, o professor apresenta a proposta e o aluno vai lá e vota. A mais votada, aquele ganha. Aquele escolhe. E nessas eletivas, é um misto. Lá tem alunos de primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Então, naquela sala de aula, na hora da aula eletiva, tá todo mundo junto e misturado. E eles gostam muito, né? Aí eles vão escolher aquele que eles têm afinidade. Se eu gosto, por exemplo, do agro, eu vou para uma eletiva que vai trabalhar alguma coisa do agro. Se eu gosto da leitura, eu vou para alguma eletiva que vai trabalhar alguma coisa voltada para literatura, para redação, alguma coisa assim. Então, o aluno já escolhe por afinidade. E nós temos o projeto de vida, que é o grande chama do CEPI, do Colégio Integral, onde eu tinha um sonho, queria muito ser aluna para ter tido a oportunidade de ter aulas de projeto de vida. Cleibe, ela é encantadora. E aí ela bate de frente com o que eu te falei do meu sonho de querer ser uma médica. O que é um projeto de vida? O aluno vai começar, ele trabalha em 3 etapas. No primeiro ano é o autoconhecimento. Só o autoconhecimento. Aí a gente já começa com quem sou eu. Se eu te fizer uma pergunta, Cleibe, quem é você? Você teria dificuldade para responder? Rapaz. Difícil, não é? É difícil. Então, viu? a gente começa com quem é você. E nós trabalhamos o ano para o aluno conhecer quem é ele, quem é você. Qual é o perfil? Quais são os desafios, o que ele tem mais habilidades, o que ele tem mais dificuldade. E junto com quem é você, nas aulas de projeto de vida, ele vai se autoconhecendo, ele vai pensando, não, eu queria isso, mas eu não dou para esse aqui. Não, eu quero esse aqui, mas eu posso ir para esse, para esse, para esse. E ele vai eliminando ou então criando caminhos, encontrando caminhos. E é muito bonito as aulas. Eu fui professora de projeto de vida, eu sou encantada. Aliás, eu me encantei mais do que pela própria aula de história. E dentro do projeto de vida, junto com o projeto de vida, nós temos a tutoria, que é o aluno escolhe também por votação o professor, a pessoa que ele tem mais afinidade para acompanhar. Então, além de um professor e das aulas, o aluno tem, como você me questionou agorinha, o aluno que chega com algum problema dentro da escola, com algum problema pessoal, o tutor vai chamar ele para conversar, né, aproximar desse aluno. Tem um número de alunos que cada tutor pode acompanhar. E aí ele vai estar orientando, conhecendo esse aluno, sabendo o que está acontecendo, aproximando dele e intermediando, facilitando os caminhos para que o aluno possa encontrar uma saída para aquele problema. Entendeu? Então, assim, é uma escola muito dinâmica. E nós temos também, nessa escola, os clubes juvenis, que é o aluno que cria um projeto. Ele que cria o projeto, ele que planeja a aula e ele que ministra a aula. Então, a aula do clube, que acontece nas sextas-feiras,
Todos os professores estão em formação. Você falou agora da formação. Todas as sextas-feiras nós temos formação com todos os professores. Os professores estão todos reunidos e quem ministra a aula é o aluno para o aluno. O projeto que ele cria e que ele ministra. E isso faz com que o aluno passe a ser protagonista e vai evoluindo. E nesse meio todo, nós temos os jogos internos da escola. Nesses jogos internos, que também os alunos amam, a gente faz por etapas, por classificação, por eliminatória. Ele começa no primeiro bimestre, seleciona um pouco no segundo bimestre e ele fecha na última semana de aula do quarto bimestre, onde tem competições de todas as modalidades, os campeonatos, e eles fazem uniforme, as torcidas. Isso move o CEPI. Com certeza. Eu não sei se é o caso aí do CEPI, mas tem a competição, a questão de conhecimentos, as Olimpíadas de conhecimento, o colégio participa? Não, aí dentro da escola, Olimpíadas não, porque nós somos um projeto fechado que a gente tem que trabalhar o projeto. Dentro da escola integral, a gente não pode muito tá criando projetos não, mas nossos alunos participam das Olimpíadas de Matemática, que é a nível nacional, as Olimpíadas de Português. Então, nesse nível, aí eles participam através de Olimpíadas, de competições, e nossos alunos geralmente são muito bem classificados. Perfeito, nós estamos conversando com a Leila. A Leila que está falando para a gente, falou um pouquinho da sua história, falou um pouquinho da sua formação, agora está falando um pouquinho do seu trabalho, um trabalho muito importante e difícil, viu, gente? Não é fácil. Mas, Leila, a escola pratica inquéritos de satisfação com regularidade? Sim, sim. A gente faz, só do lanche, a gente faz uma avaliação diária. Existe uma avaliação que o aluno tem que todos os dias entrar no Forms e avaliar como que foi o lanche, como que foi a merenda, como que foi o almoço. E a cada bimestre, a gente chama de... Nós temos o conselho, o pré-conselho, onde eles recebem uma ficha, onde eles avaliam todos os professores, o trabalho, os pontos positivos, os pontos de atenção. Eles avaliam todo o grupo gestor da escola, então todo bimestre nós somos também avaliados pelos nossos alunos. Muito bem, já estamos caminhando já para o final da nossa conversa aqui, né? Como passa rápido, né, gente? Mas fala pra gente aí, acho que fica a dúvida, né? Quantas vezes os alunos podem sair para o exterior? Como assim? O exterior do colégio. Durante a aula? Nenhum momento. Nenhum momento? Não. Eles chegam às 7 horas e só saem da escola às 4h30. Eles não saem da escola, é tudo feito dentro da escola. O almoço é feito na escola, servido na escola, eles têm que almoçar na escola. E dentro do integral existem umas regras e umas regras assim que são inegociáveis. Uma delas é, o aluno entrou, ele não sai. Se ele sair, ele não pode retornar. Entendeu? Então ele fica o dia na escola sobre a nossa responsabilidade. Ele só sai se ele sentir mal, a gente comunica a família vai buscar. Se o pai marca uma consulta, alguma coisa assim, nos avisa, nos comunica e ele vai buscar esse filho. Em outras hipóteses, nenhuma. E em média existe quantos vigilantes por grupo? Vigilantes? Nós trabalhamos, não é vigilantes, né? Além da equipe docente, que são os professores, nós temos os 3 auxiliares de pátio, que é responsável, e temos um guarda, o vigia, que são responsáveis por essa questão de estar olhando a questão da disciplina. Entendi. Bom, agora já para finalizar, né, a nossa conversa aqui, já, rapaz, passou rápido hoje, hein? Assim, existe alguma coisa sobre a sua profissão atual que você queria falar, que de repente eu não tenha perguntado? Pode ficar à vontade para você falar. Não, eu só queria apresentar mesmo dentro do nosso trabalho, que eu acho que é de extrema importância, Cleide, para que a comunidade fique conhecendo. A maioria já conhece, né? Conhecer o que é uma educação de tempo integral, o que é uma escola da escolha. A gente fala que a nossa escola, o nosso projeto é a escola da escolha. Por que nós somos a escola da escolha? Porque a família, quando decide ir para uma escola de tempo integral, ela tem que saber o que ela está escolhendo. É fácil? Não, não é fácil. Um adolescente ficar numa escola 9 aulas, às vezes é até assustador, né? Mas quando a família escolhe, esse aluno escolhe ir para a escola da escolha, ele tem que saber que lá ele vai ter que renunciar a algumas coisas, lógico, mas que em contrapartida ele vai ser muito beneficiado. Então a chance dele concorrer com as grandes universidades,
a chance que ele tem de concorrer com os alunos no Enem, que estão em cursinhos nas maiores cidades brasileiras. Ele passa a perceber que essa chance aumenta e aumenta muito. Então, só vivenciando um dia a dia de um CEPI, para a gente entender como que é esse processo e como vale a pena. E a gente tem um grande desafio no ensino médio de muitas famílias, por questão financeira, de querer tirar os filhos para levar para o mercado do trabalho. E a gente tenta conscientizar a família o seguinte, que enquanto mais difícil a vida financeira mais importante é ele ficar no CEPI, porque é uma das únicas maneiras, talvez a única, dele poder mudar a sua situação econômica no futuro. Então, abrir mão de um trabalho do qual ele vai ganhar pouquinho agora, para estudar meio período e trabalhar um outro período, se ele abrir mão disso agora, em 3 anos, ele vai ter um resultado para a vida inteira. 3 anos passa rápido, e a vida inteira de um trabalho que não vai ser legal, onde ele não vai conseguir ter condição de dar um sustento digno para ele e para sua família. Então, vale a pena 3 anos de sacrifício para que ele consiga entrar num bom curso e tenha uma vida inteira de sucesso. Muito bem. Que legal, e você mesma disse, né? Digamos, um sacrifício que vale a pena, até mesmo no tocante lá o Enem, porque você já vai familiarizando lá com, né, igual você falou que faz, né, os projetos lá, e o aluno vai se acostumando, e quando for para valer, ele já não tem aquele medo, né? Já não acha aquilo como um bicho de 7 cabeças. Inclusive, né? A gente trabalha com o simulado Enem, que aconteceu na última segunda-feira, dia 23, e o nosso simulado Enem, ele é o Enem na íntegra, desde a entrada na escola, até a Polícia Militar nos dá o suporte, o portão abre meio-dia, fecha às 13 horas, e o aluno fica até às 19 horas para fazer a prova, com questões só de Enem. Então, a gente simula o Enem na íntegra, para que quando ele chegar no Enem, ele consiga fazer uma boa prova e conseguir bons resultados, que é o que a gente tem conseguido, graças a Deus, desde 2018. Que bom. E fala pra gente, nas férias, o que a Leila gosta de fazer? Viajar quando posso, eu amo viajar. Mas quando não posso, eu viajo para perto, né? Eu amo a natureza, sou apaixonada da natureza, amo a beira de rio, embora eu não gosto de pescar, né? O nosso podcast aqui é pesca, prosa e café, mas estou aqui acompanhada do meu marido, ninguém está vendo, ele está aqui do lado, é o pescador da família, juntamente com os filhos, mas eu amo estar na beira de um rio, curtir a natureza, eu sou apaixonada pela natureza. Que bom. Vamos fazer um bate-bola aqui. Você pode definir o mais rápido que você conseguir. Família. Minha base. Deus. Tudo na minha vida. Igreja. Uma missão que eu tenho na Terra. Política. A gente precisa aprender a desmistificar e entender política da politicagem. História. Sou apaixonada. Muito bem, gente. Nós conversamos com a Leila Tavares de Almeida Carvalho, graduada em História, SEDUC Goiás, a SEDUC Tocantins, é diretora do CEPI, Dr. Dorival Brandão de Andrade. Eu quero agradecer imensamente você por ter aceitado o nosso convite, e as portas do podcast ficam abertas para você quando tiver uma outra oportunidade, tiver alguma coisa que for relevante, que você quiser passar aí para os internautas, né? Para quem está antenado aí na rede social, no YouTube. E agradecer você pode ficar à vontade para fazer as suas considerações finais. Eu que te agradeço, Cleide, pela oportunidade. Não conhecia o seu projeto. Como você disse, está começando e você tem tudo para ir para frente. Com certeza você vai ter muitos seguidores, né? Obrigado. Com certeza nossos alunos irão estar valorizando. Eu quero trazê-los aqui. Com certeza vou trazer meus alunos para conhecer esse seu projeto, para participar. Nós temos alunos assim que têm uma história de vida muito bonita e eles precisam participar. Você vai ficar encantado quando eles virem aqui. E só de te agradecer por esta oportunidade. É um projeto. Hoje a tecnologia ela precisa crescer e os podcasts vêm ocupando um espaço cada dia maior, né? E que isso venha somar para a nossa comunidade e com certeza quando você precisar estaremos, não só eu, mas todos nós
da equipe do CEPI Dr. Dorival, para estar somando com a nossa comunidade, né, através do seu podcast. Às vezes as pessoas não têm acesso a essa informação e a gente usa isso aqui como meio de divulgar. Agradecer a todos que fazem parte dessa equipe, a todos os seus seguidores, ouvintes. Agradecer sempre a minha família, que é a que me dá o suporte, né, o meu apoio. Eu agradeço muito a Deus, que é a minha base, que é o meu sustento. Às vezes as coisas estão difíceis, mas você vê assim que Ele te dá a missão e Ele não te deu uma missão à toa. Então, às vezes, você pensa que você não vai dar conta, mas quando você começa, você aceita o desafio, empolga e vai e faz, né? E agradecer a todos. Fiquei muito feliz pelo seu convite, embora demorou um pouquinho, né? Mas deu certo. Mas deu certo. E só te agradecer. Muito obrigada mesmo. É isso, eu que agradeço. Quero agradecer também o pessoal do Café Caipira, lá da cidade de Itapaci. Agradecer o Leonardo, parceiros aqui do canal, e todos os parceiros, que graças a Deus são muitos. E agradecer você, internauta, que está com a gente aí. Pedir mais uma vez para dar o seu feedback, pedir aos amigos, os parentes para se inscreverem no nosso canal. E é muito bom ter essa interação com vocês aí. Ficando por aqui, então, a nossa 13ª edição, podcast Pesca, Prosa e Café. Essa semana, excepcionalmente, foi na sexta-feira, mas na semana que vem estaremos aqui na quarta-feira, assim, se Deus permitir. Lembre-se que o desejo da conquista é a primeira condição para a vitória. Boa semana para todo, bom final de semana, aliás, né, para todo mundo, e até quarta.